Olá! Antes de mais nada, quero agradecer a você que é meu aluno do curso EAD das videoaulas de prestação de contas eleitorais. Após a gravação desse curso, nós tivemos algumas atualizações. Muitas delas foram inseridas por meio de faixas, de textos, de balões, informando a vocês nas telas apropriadas as modificações que ocorreram na matéria após a sua gravação. Mas agora eu quero comentar com vocês a resolução 23575, que foi publicada no dia 1º de agosto no Diário da Justiça, na edição 151 de 2018. Essa resolução, ela altera a 23553 e eu vou comentar aqui com vocês os artigos que foram modificados, explicando um a um o que trouxe de novidade e alteração. Uma mudança foi no artigo 19, no parágrafo 1º. Lá agora diz que, inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, não pode haver distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas do FEFEC, nem para outros partidos ou candidaturas desses mesmos partidos. Então, se, por exemplo, a direção partidária regional não estiver coligada na proporcional, ele não vai poder receber os recursos para distribuição aos candidatos. Essa é uma mudança no artigo 19, parágrafo 1, com a inclusão da palavra circunscrição. Então, inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é proibido, é vedada a distribuição de recursos do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, para outros partidos ou candidaturas desses mesmos partidos. Então, só pode haver a distribuição para esfera partidária que esteja coligada na circunscrição e também para partidos que tenham candidato próprio. Outra alteração foi no artigo 20, no inciso 2. Foi acrescentado o prazo para entrega dos critérios estabelecidos pelas executivas nacionais na divisão do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Então, estabeleceu-se que os partidos, as direções nacionais, têm até o dia 15 de agosto do ano eleitoral, 15 de agosto agora, para enviar ao TSE os seus critérios de distribuição do FEFEC. Tá certo? Então, o artigo 20, o que foi alterado foi apenas a inclusão do prazo, que é até o dia 15 de agosto. Artigo 21. Artigo 21, houve uma alteração no parágrafo 4º. A redação atual agora considera que a aplicação tem que ser de 30% dos gastos contratados nas campanhas eleitorais com recursos do fundo partidário para as campanhas do gênero feminino. Então, o limite que antes havia de no mínimo 5% e no máximo 15% foi considerado inconstitucional. O fundo partidário tem que ser aplicado o total do gasto contratado para a campanha com recursos do fundo, daquele valor que for utilizado para financiamento das campanhas com o fundo partidário, 30% desse valor tem que ser aplicado nas campanhas femininas, campanhas do gênero feminino. Lembrando que aqueles 5% que dizem respeito aos programas de participação feminina, que nada tem a ver com campanhas, esses 30% já englobam. Então, nos meses eleitorais, no período eleitoral, o valor que o partido vai aplicar nas campanhas femininas é de 30% do total do fundo partidário aplicado no financiamento das campanhas, tá certo? E se por acaso o seu partido tiver um percentual de chapa diferente dos 30, 70, que normalmente é o padrão
da composição da chapa. Por exemplo, se o seu partido tiver uma composição de 50% para cada gênero, esse percentual passa a ser de 50% no mínimo. Alteração no artigo 23, que diz respeito à vaquinha, ao financiamento coletivo. O que houve foi uma alteração no parágrafo 5º. Antes constava que, caso o registro de candidatura não fosse efetivado, aquelas entidades arrecadadoras deveriam devolver os recursos arrecadados para todos os doadores naquelas formas que foram estabelecidas entre a instituição arrecadadora e o pré-candidato. A alteração agora é que a palavra "se não for efetivado o registro de candidatura" foi alterado para "se não for solicitado o registro de candidatura", as entidades arrecadadoras deverão devolver os recursos arrecadados aos doadores. Isso significa que apenas nos casos em que a candidatura não for solicitada é que deve haver a devolução aos doadores. Artigo 25. A alteração foi a inclusão do parágrafo 2º, no qual consta que a conta intermediária que aquela instituição arrecadadora tem aberta para arrecadação desses recursos, normalmente são aquelas instituições de arranjos de pagamento, ela tem que ser aberta numa instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Bacen. Os extratos eletrônicos que são encaminhados à Justiça Eleitoral utilizam o SIMBA, que é o Sistema de Movimentação Bancária, e que tem a identificação de código de banco e agência. Caso essas contas sejam abertas em instituição que não seja reconhecida com sua carteira comercial pelo Banco Central, haverá problemas aí na transmissão das informações à Justiça Eleitoral. Então, a modificação do artigo 25 foi essa. Artigo 28. Artigo 28 diz apenas a inclusão aconteceu no parágrafo 1º, no final do artigo, onde consta que as doações por meio de cartão de crédito ou de débito somente serão admitidas quando realizadas pelo titular do cartão. O acréscimo foi "e não poderão ser parceladas", ou seja, doações por cartão de crédito e débito sempre somente na modalidade à vista. Não pode haver parcelamento para doações para as campanhas eleitorais. No próprio artigo 28, houve ainda a inclusão do parágrafo 4º, o qual diz que as doações recebidas serão registradas pelo valor bruto no SPCE e as tarifas referentes às administradoras de cartão serão registradas em despesa. Então, no registro no sistema, lança-se a doação pelo valor bruto e a tarifa que foi cobrada pela administradora deve ser registrada em despesa. Artigo 29. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual concorre, devendo observar, no caso de recursos financeiros, o disposto no parágrafo 1º do artigo 22, o que significa que o candidato vai poder utilizar, sim, até o limite de gastos. Para essas eleições, isso não mudou. O candidato tem apenas que observar que doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10, mesmo que sejam recursos próprios seus, como candidato, quando for dar entrada desses recursos na campanha, deverá fazê-lo por meio de transferência bancária eletrônica, ou seja, TED ou DOC. Não pode fazer depósito em cheque nem em espécie, mesmo que seja do próprio candidato. Doações
iguais ou superiores a R$ 1.064,10, sempre por transferência bancária identificada, mesmo que seja do próprio candidato. Alteração do artigo 32, da comercialização de bens ou serviços ou a promoção de eventos. Constava antes, no artigo 32, no parágrafo 1º, que os valores arrecadados constituem doação e estão sujeitos aos limites e à emissão de recibos eleitorais. Só que houve uma modificação porque os recibos eleitorais nessas eleições devem ser emitidos na forma do artigo 9º. O artigo 9º diz que só é necessário emitir recibos eleitorais obrigatoriamente para doações realizadas pela internet por meio de cartão de crédito ou débito ou doações estimáveis em dinheiro. Então, venda de convite, se é por cheque ou por TED ou por DOC ou depósito em conta, dependendo dos valores da compra desses convites, não é necessário emitir recibos eleitorais. Recibos eleitorais deverão ser emitidos nos eventos quando houver doações estimáveis, aquelas que não envolvem recursos financeiros, são os empréstimos ou cessões ou prestação de serviço gratuita, e também se houver a compra do convite pela internet por cartão de crédito ou débito. Ainda no artigo 32, no parágrafo 4º, para deixar essa questão dos recibos ainda mais clara, foi retirada a expressão e respectivos recibos eleitorais. Então ficou assim: as despesas e os custos relativos à realização do evento devem ser comprovados por documentação idônea, mesmo quando provenientes de doações de terceiros em espécie, bens ou serviços estimáveis em dinheiro. Então, os respectivos recibos que constavam como obrigatórios dessa documentação idônea, isso foi suprimido do parágrafo 4º do artigo 32, já que apenas são necessários recibos eleitorais para aqueles casos que eu acabei de falar: doações pela internet, por cartão de crédito ou débito, ou estimáveis em dinheiro. O artigo 43 teve uma modificação no parágrafo 4º, uma modificação inócua para a gente nessas eleições, onde constava: o TSE, após o fechamento do cadastro eleitoral, divulgará na página da internet os limites quantitativos de que trata esse artigo por candidatura em cada município. Foi suprimida a expressão por candidatura em cada município. Então, o TSE, após o fechamento do cadastro, divulgará, e já divulgou, na sua página na internet, os limites quantitativos para a contratação da mão de obra que vai trabalhar com mobilização de rua, aqueles cabos eleitorais na campanha. Então, se você não sabe ainda, na página do TSE, você tem o quantitativo para cada candidatura, para essas eleições, quanto que poderá ser contratado de mão de obra de mobilização de rua por cada cargo. O artigo 49, o inciso 2, foi modificado apenas a remissão ao artigo 103. Esse é o artigo que trata da entrega das prestações de contas. E o inciso 2 dizia que o órgão partidário estadual ou distrital devia encaminhar a prestação de contas ao TRE respectivo via PJE. O que foi alterado foi a inclusão da observação do disposto no artigo 103 da resolução. O artigo 103 trata do detalhamento do PJE. Os processos deverão ser enviados pelo SPCE no momento da entrega das contas parciais em setembro. Essas contas serão autuadas. Nesse momento,
os partidos e candidatos receberão o número do PJE no próprio sistema, no próprio SPCE, no topo, no cabeçalho, próximo ao menu, estará ali identificado o número do PJE das contas que serão autuadas já na entrega das parciais. Lembrando que não é necessário preparar mídia, gravação, documentos, não é necessário enviar nada para os tribunais ou cartórios eleitorais no caso das direções municipais. Basta enviar o arquivo pela internet, nada mais do que isso. Essas contas serão autuadas pela Justiça Eleitoral e o número do PJE vai aparecer no SPCE. A partir daquele momento, tudo o que for feito, você deverá reportar esse número de PJE. No artigo 50, parágrafo 1º, foi suprimida a palavra exclusivamente. Então, a redação ficou: a prestação de contas parcial deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo cumulativamente, e aí nada se alterou. Apenas se retirou a palavra exclusivamente. Artigo 51. A alteração aconteceu no parágrafo 3º, onde foi suprimido a expressão recibos eleitorais emitidos e os que forem sendo emitidos na forma do artigo 9º. Ou seja, na hora que a autuação da prestação de contas se der, já lá no momento da parcial, não há que se falar em juntada de recibos eleitorais, uma vez que os recibos eleitorais agora são apenas exigidos naqueles casos que a gente já comentou, das doações pela internet e também nos bens estimáveis recebidos. Então, o parágrafo 3º agora tem a redação: ocorrendo a autuação da prestação de contas, na oportunidade da apresentação parcial, serão juntados ao processo já autuado os extratos bancários recebidos e os que vierem a ser recebidos nos termos do artigo 15 dessa resolução, que são aqueles extratos que o banco irá enviar. Tá certo? Então, nesse momento das contas parciais, ficam autuadas essa prestação de contas e depois, a hora que os documentos forem chegando, vão sendo juntados a essa prestação de contas, tudo digitalmente, tudo pelo sistema de documentos digitalizados. Artigo 56, inciso 2, a linha C. A redação anterior era que os documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do fundo partidário e do FEFEC devem ser apresentados, antes constava na forma do artigo 63 dessa resolução. A modificação nesse inciso 2 do artigo 56, a linha A, é que agora foi acrescentado que a redação, na verdade, passou a constar, vamos dizer melhor assim, documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais do fundo partidário e do FEFEC, na forma do artigo 63, à exceção daqueles já encaminhados à Justiça Eleitoral, na forma do artigo 50. Ou seja, se você encaminhou pela internet, por meio do SPCE, os arquivos já estarão anexados, adicionados à sua prestação de contas. Mas o que é importante você saber é que toda a documentação relativa a fundo partidário e FEFEC, os gastos eleitorais realizados com os fundos públicos, você deve ter a documentação completa de amparo, demonstrando que são gastos regulares,
de despesas legitimadas na prestação de contas. Então, não poupem documentos para comprovar gastos realizados com fundo partidário e FEFEC. É isso que importa vocês saberem.